Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores que nos acompanham pelas mídias, especialmente o povo do meu Rio Grande do Sul. É grave a situação do Brasil. A incapacidade do governo em conter o rombo fiscal, que impõe a famílias, setores produtivos e à sociedade em geral um peso cada vez mais difícil de suportar, com a carestia, tributação extorsiva e uma mal contida inflação. O crescimento da violência pelo crime organizado, um virtual Estado dentro do Estado, o qual domina vastas áreas do país e compromete até mesmo a soberania nacional. A volta da corrupção, tornada possível pelo desmonte da Operação Lava Jato, indecorosamente comemorado por quem, em tese, deveria combater tal crime, o que torna o Brasil, de fato e de direito, uma terra sem lei. Essas questões e outras de maior interesse da sociedade estão, no entanto, relegadas ou postergadas por aquela que domina o país. E não domina o país hoje as penas desproporcionais dos réus do 8 de janeiro, não nos domina os atropelos da Suprema Corte, a questão da anistia e as manifestações promovidas pelo presidente Bolsonaro. Não, nada disso nos domina. O que hoje paralisa o Brasil é a discórdia, de cima a baixo, dos mais altos escalões da República às pessoas comuns, todos envoltos em um turbilhão de desinformação, preconceito e animosidade, que a tudo envenena. Até a imprensa, senador Cajuru, mesmo a dita tradicional e responsável, que, incontinente, atira-se na fogueira das paixões, esquecendo o seu papel institucional de informar, esclarecer e fortalecer a liberdade de pensamento e de expressão na sociedade. É a discórdia levada pelo extremo desrespeito à lei e às instituições, justificada pelo desejo incontido de vencer, de punir, de destruir o adversário ou desafeto político. Não é divergência, não é discordância, não é o dissenso, que são essenciais em uma democracia, que estão incapacitando a sociedade brasileira a enfrentar seus grandes problemas. Mas sim, repito, pura e simplesmente, o ódio institucionalizado, o revanchismo, a vingança, que não tem como levar situação alguma a bom termo. Quando chegamos a esse ponto, recomendo a prudência e o bom senso que uma tomada de consciência individual e coletiva diga-nos o que nos une, o que nos é comum, o que deveria fazer de nós uma sociedade democrática e que, como tal, deve ser caracterizada pelo pluralismo, pelas liberdades e pelo respeito à lei. E quem faz isso são as instituições. Sim, são as instituições que conseguimos construir, fazer funcionar e ser respeitadas, que nos facultam viver no âmbito do Estado de Direito e no qual exercemos, pode parecer um pleonasmo, senador Plínio Valério, exercemos nossos direitos e deveres em busca de paz, de segurança e de prosperidade. Porém, faço aqui um lembrete, quase uma advertência. Aos que teimam em nutrir narrativas utópicas, reacionárias e revolucionárias do não-Estado, é bom lembrar que há vida social além dele, mas, por certo, nunca sem ele, cabendo-nos aperfeiçoá-lo, preservá-lo e protegê-lo de seus excessos, de suas fraquezas e de sua apropriação por uns e outros. Tratemos, portanto, de instituições.
A difícil situação em que o país se encontra pode ser resumida na consternadora constatação de que, neste momento, muito poucas instituições estão atendendo às demandas sociais para as quais existem. E dentre elas está o Exército Brasileiro, que ao lado da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, serve a nossa população, independente de região, categoria social, raça, preferências partidárias ou ideológicas, a despeito da incompreensão de parte de uma sociedade e de um governo que não o respeita, não o valoriza e não lhe fornece os recursos para o cumprimento de sua missão. No último dia 19 de abril, o Exército Brasileiro comemorou os 377 anos da primeira Batalha de Guararapes, na qual as 3 raças formadoras do povo brasileiro, unidas, alcançaram vitória decisiva na guerra que escreveu a sangue o endereço do Brasil. Um exército sempre vitorioso, interna e externamente, que sustentou a independência, a unidade e a integridade territorial e levou bem alto e bem longe a bandeira do Brasil na defesa da liberdade dos povos, da verdadeira democracia e da paz. Destaco que 80 anos são passados desde que combatemos ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Os feitos heróicos da Força Expedicionária Brasileira estão para sempre inscritos no livro das grandes epopeias desta nação. É o Exército uma instituição nacional permanente, baseada na hierarquia e na disciplina, que muitas vezes é incompreendida e vilipendiada por desavisados que a tomam por instrumento de suas vontades e de seus devaneios, incapazes de compreender o que é a nação. Aventureiros e heróis das redes sociais, verdadeiros palanqueiros do oportunismo, insistem em ofender a reputação do Exército Brasileiro e desmerecer os homens e mulheres que integram a longa linhagem verde-oliva. Lembro a eles que o nosso ethos de soldado é, antes de tudo, patriota, legalista e apartidário, pois nos atemos enfaticamente à nossa destinação constitucional, aqui já tantas vezes citada, mas que inescrupulosos tentam manipular e é quase sempre incompreendida. Senhoras e senhores, o Exército destina-se à defesa da pátria. E ao mencionar pátria, deveria ser suficiente para que todos nós brasileiros abandonemos esse caminho sem volta da discórdia. Meus cumprimentos aos homens e mulheres que integram o invicto Exército de Caxias. Obrigado, senador Hamilton Mourão. Convido agora para o uso da palavra o senador Márcio Bittar, pelo tempo de 10 minutos.